Muitos de vocês conhecem meu trabalho com mitologia celta da Irlanda, que eu venho fazendo já há algumas décadas, né? E que tem por base estudos de especialistas anteriores dedicados ao tema, como John e Kathleen Matthews, como o professor James McKillop, e de uma forma mais abrangente também outros autores como Joseph Campbell, Mircea Eliade, J.R.R. Tolkien e tantos outros, né, que acabam influenciando. Maria Guibutas, muita gente que trabalhou mitologia ao longo de sua vida e que influencia a minha forma de trabalhar esse tema também. Sempre que a gente fala de recuperar o simbolismo, o significado das mitologias antigas, a gente tem justamente que partir desse pressuposto, que é preciso compreender qual era o seu simbolismo, qual era a mensagem por trás de cada narrativa, lembrando sempre que uma narrativa levada ao pé da letra é a receita do fracasso interpretativo. Toda narrativa ela é simbólica, ela é metafórica, seja ela de qualquer matriz espiritual que a gente esteja falando. É muito importante também a gente lembrar que, infelizmente, os mitos podem ser abordados e costumam ser abordados de forma bem superficial, muito por conta da doutrinação dos novos acadêmicos, né, os acadêmicos modernos, gente que, por formação e por ideologia, não tem a menor sensibilidade para tratar uma narrativa como um texto sagrado, né, seja ele dominante, judaico-cristão, ou um resgate da antiguidade. Então é um desafio muito grande lidar com essa abordagem e propor essa abordagem para quem está acostumado a não ver o sagrado onde ele está, né? Eles foram influenciados por um materialismo estéril das teorias dominantes e eles avaliam ali os textos mitológicos como riqueza literária, como fonte de informação de culturas passadas, né? Uma coisa mais sociocultural do que propriamente espiritual. Eu recentemente assisti um vídeo da BBC Brasil, no qual alguns especialistas falavam das supostas origens míticas, do nome Brasil, né? Fazendo relação, evidentemente, com as lendas de Hy-Brasil, e falaram aquilo até com uma carga de ironia ao falar dos mitos e lendas celtas, porque há um desrespeito até involuntário, inconsciente de quem trabalha as mitologias, os textos sagrados da antiguidade hoje, por conta justamente dessa doutrinação. Há algumas décadas eu era constantemente convidado para palestrar nos simpósios de estudos irlandeses aqui nas faculdades do Brasil, nas universidades, e eu já detectava ali essa enorme dificuldade, na verdade, essa incapacidade da maioria dos acadêmicos, não estou falando que são todos, mas a maioria deles, em abordar o sagrado, até mesmo aqueles que viam e identificavam o sagrado nos textos literários da antiguidade, se sentiam inibidos em falar disso porque o universo acadêmico tem que ser racional, tem que ser materialista, tem que ser lógico, né? E essas dificuldades elas se transferem para todos os textos recentes interpretativos do mundo acadêmico e geram um rebote, né? Uma consequência do outro lado, que é o excesso de fantasia, né? Quando a pessoa abre mão também do lado complementar da história, ela descamba para a parte absolutamente fantasiosa, no pior sentido da palavra. E vocês sabem a importância que eu dou para a gente unir, né, o embasamento histórico para uma interpretação correta, o mais próxima possível do conteúdo simbólico de lendas e mitos da antiguidade. A Irlanda, para mim, ela é importantíssima nesse trabalho porque ela me fez ser quem eu sou, né? Foi a partir do estudo das lendas irlandesas que eu cheguei a conclusões importantes sobre o que é a realidade, sobre o que é a fusão entre o divino e o mundano, entre o humano e o sagrado, né? Então tudo isso a Irlanda me ajudou demais. Desde o início, a minha meta com o estudo dos mitos era entender a proposta de conexão que eles apresentam, supostamente apresentam, entre o mundano e o sagrado, né? Lembrando sempre da máxima, do axioma da magia medieval, as above, so below, o que é acima é embaixo, assim na terra como no céu. E durante muito tempo, então, eu mergulhei nesse estudo, munido ali das minhas pesquisas, dos autores que eu já citei, mas focando ali na Irlanda. A Irlanda me acolheu espiritualmente, então, para mim era muito importante e natural até que a Irlanda fosse essa fonte, né? Eu mergulhei na mitologia celta da Irlanda, passei ali também a ver alguma coisa do vizinho, né, ali da Grã-Bretanha, da mitologia do país de Gales, Mabinogi. Vi também alguma coisa do continente europeu, né, sempre falando ali de mitologia celta, né, das suas várias vertentes. E para isso era muito importante usar as fontes disponíveis, né? A maior parte delas vem da cultura clássica greco-romana, mas assim sempre com um viés na observação e nos relatos. Os autores romanos descreviam as crenças e as práticas espirituais das tribos celtas
a partir do seu ponto de vista. Até a gente tem uma expressão na história que é interpretatio romana, né? A interpretação a partir do viés romano. E ao longo dos anos eu também, em paralelo a esses estudos da mitologia celta, eu procurei conhecer outras também, né? Eu me encantei durante um tempo com a mitologia hindu, riquíssima, importantíssima, fascinante mesmo, belíssima, né? Um riquíssimo simbolismo, mas aquilo não era meu. Tá? Era uma coisa bem externa mesmo, eu olhava interessado, legitimamente curioso e querendo absorver, mas era algo que não falava exatamente a minha linguagem. E o mesmo a gente pode dizer até para a mitologia germânica, nórdico-germânica, né? E ali tem bastante material, nós temos bastantes chaves para serem, né, para interpretar esse material simbólico, mas era sempre como uma espécie de complemento ou uma forma de comparar a mitologia celta da Irlanda com essas outras matrizes para que eu identificasse a minha forma de lidar com a espiritualidade celta da Irlanda, me possibilitasse interpretar por comparação e por analogia. E essa questão bem pessoal, bem subjetiva, de preferência mesmo, né, que me fez mergulhar de vez nos estudos irlandeses, sem abandonar as pesquisas de outras mitologias e outras espiritualidades, mas realmente adotando foco. Então, assim, o forte do meu trabalho estava mesmo voltado para essa absorção das mensagens do que vinha da literatura da Irlanda, e é a partir da Irlanda que eu consegui criar uma forma de trabalhar, minha, própria, pessoal, que eu pudesse também aplicar a outras mitologias, né? Então acabou sendo a fonte de uma abordagem pessoal. Eu falava muito nos meus cursos, quando eu ainda tinha paciência para ministrar cursos, que quem verdadeiramente conhece o seu caminho abre a porta do diálogo para todos os outros. Que a maioria das pessoas que não consegue dialogar, que se mostra intolerante, é justamente por medo, porque não conhece bem a sua e se sente ameaçado diante daquilo que não é o seu, daquilo que é diferente. É por isso que eu reforço sempre a importância do trabalho de autores como Joseph Campbell, como Tolkien, especialmente Mircea Eliade, e em tempos mais recentes Jordan Peterson, no trabalho de identificar primeiro símbolos, decupar esses símbolos, estabelecer paralelos para que aí haja uma linguagem comum de diálogo entre as diferentes fontes, as diferentes matrizes. E muitas vezes, os limites e as diferenças entre essas mitologias, eles são criados mesmo pelo ser humano, né? Eles são artificiais, eles não estavam ali desde o princípio. É muito mais do medo do diferente, da insegurança de lidar com o diferente, do que propriamente de uma incompatibilidade entre religiões. Salvo algumas raríssimas exceções, essas fusões elas são sempre muito mais naturais e fluidas do que os historiadores recentes gostam de admitir ou são capazes de admitir. E esse trabalho acabou me dando uma forma de lidar então, com a matéria-prima que eu escolhi, de eleição mesmo, que é a Irlanda, de uma forma bem diferente. A Irlanda, para mim, né, foi um mergulho de alma, depois de corpo. Desde a adolescência eu tinha esse fascínio que eu não conseguia nem explicar. Hoje eu tenho algumas teorias, mas nem todas explicam perfeitamente. Mas o que realmente me puxou para a Irlanda em primeiro lugar foram as suas lendas, os seus mitos, né? Desde as antigas sagas celtas até o seu folclore moderno do século XIX, da linguagem campesina da Irlanda. E isso tudo me fez entender melhor um dos aspectos, ao meu ver pelo menos, mais importantes dos estudos religiosos mitológicos, que é a natureza fluida de diálogo entre as diferentes correntes mitológicas, entre as diferentes matrizes. Vocês podem estender isso aqui para qualquer outra matriz, tá? Evidentemente eu incluo a matriz judaico-cristã, vocês podem o hindu, como eu pus agora há pouco, as matrizes afro-nativas, o que vocês quiserem. A gente tem sempre essa percepção do diálogo, né? Há uma visão mesquinha, pobre, mal sustentada de que as religiões elas brigam entre si, quando um povo briga com outro povo. Quando a gente que estuda mitologia percebe que sempre há uma fusão e uma mescla que independe, na verdade, da vontade humana. Independe dos feitos das diferentes culturas que ali entram em contato, seja por comércio, seja por guerra e invasão. Né? O fluir das mitologias ele é muito mais natural do que se costuma admitir. Né? O ser humano não tem tanto poder sobre o destino das mitologias e da sua própria espiritualidade quanto ele gosta de achar. E essa transição na Irlanda ela é muito rica e muito bem documentada. Ela está bem atestada mesmo. E ela nos dá esse modelo para que a gente possa... É um manual de instruções, né? Para que a gente possa entender o desenvolvimento da espiritualidade humana. A gente pode aplicar esse mesmo modelo e entender os paralelos com outras culturas. Ao longo das eras mesmo, né? Em diferentes lugares, em diferentes períodos. E assim conseguir, ao entender essa natureza da espiritualidade humana,
responder algumas das nossas perguntas, ou melhor ainda, esse estudo nos ensina a fazer as perguntas que nos ofereçam respostas que estejamos buscando. Isso é bem diferente. A gente está procurando não uma resposta fixa, a gente tem que aprender a fazer a pergunta que nos traga a resposta. A evolução da espiritualidade na Irlanda, ela tem um ritmo bem diferente, como eu falei para vocês. A conversão para o cristianismo é muito rápida, ela se dá em muito pouco tempo. Para mim, eu acabei percebendo que havia ali uma entidade que não era nem cristã, nem celta. Eu vou usar o termo celta aqui. Ela vinha de antes. Eu chamava muito nos meus cursos, no meu velho site, eu chamava de a alma celta, a alma da Irlanda que transcende todos esses limites temporais e culturais. E que também é um nome errado, eu assumo a culpa de escolher um nome errado, porque essa alma espiritual ali da Irlanda, ela é anterior à chegada das primeiras tribos celtas. Então, ela vem ali desde os construtores das grandes estruturas megalíticas do período neolítico, vai receber a cultura celta, depois vai receber o cristianismo com igual transição e absorção dos seus símbolos e dos seus temas. Apesar da gente não ter registros textuais, né, não tem escrita, não tem relatos contemporâneos de como fosse a espiritualidade desses povos do neolítico irlandês, as estruturas que eles deixaram são um verdadeiro discurso sobre o que eles acreditavam, na percepção da sacralidade do tempo que se move nos astros, no espaço, no céu, e a tentativa de reprodução desse sagrado na Terra, de novo, as above, so below, assim na Terra como no céu. E isso já estava na Irlanda muito antes dessas palavras ganharem forma, tanto na prece cristã quanto no pensamento medieval. E a gente consegue ali entender os princípios ordenadores da vida e da morte para esses povos que estavam ali, apesar de eles não deixarem escrita os seus símbolos e os seus monumentos. E essa percepção observável da correlação com o céu deixam isso tudo muito claro para a gente. E essa ilha dos santos e sábios, que é a Irlanda, ela tem como matriz fundamental essa absorção dos elementos nativos que ali estavam antes da chegada do cristianismo, evidente isso, mas é importante deixar claro que também o cristianismo que chega na Irlanda, nesse período, século V para século VI, ele é bem diferente do cristianismo que a gente conhece do período medieval, sobretudo do continente europeu, porque ele é um cristianismo muito mais místico, voltado muito mais próximo na sua doutrina e nas suas metas, nos seus objetivos, do cristianismo místico do Oriente, dos pais do deserto, do cristianismo copta do nordeste da África. Então, assim, são elementos que tornam a Irlanda muito diferente e que fazem essa transição da Irlanda pré-cristã para a Irlanda cristã mais interessante ainda e mais produtiva para quem deseja conhecer a espiritualidade do Ocidente. Né? É uma transição que é vigorosa nos seus elementos doutrinários, sim, dá para dizer doutrinários, da espiritualidade celta nativa para o cristianismo. E as minhas pesquisas desse período acabaram me colocando em contato com essa tradição mística do cristianismo primitivo do Oriente, que vai ter manifestações interessantíssimas na Irlanda, como, por exemplo, a igreja Culdee, né, que é um cristianismo que só existiu na Irlanda. O cristianismo da Irlanda era tão diferente que ele era chamado de cristianismo celta. Era diferente mesmo do resto da Europa. Nós vamos ter a chegada das grandes ordens, cisterciense, beneditina, franciscana, elas vão se estabelecer só depois disso. Mas o cristianismo que se desenvolve na Irlanda, ele é bem místico. E aqui a gente vai encontrar um dos alicerces fundamentais. Na verdade, é a pedra sobre a qual está, é o leito rochoso que sustenta o alicerce da alma ocidental como um todo. Né? Nós estamos ali tendo a chance de encontrar o que dá sustento para o que nós temos como sistemas de crenças hoje, sejam eles judaico-cristãos, sejam eles de qualquer outra natureza. Porque os valores socioculturais que nós temos hoje, querendo você ou não, seja você um cristão ou não, todos eles são herdados dos pilares judaico-cristão e greco-romano. Isso é inquestionável e inescapável. Porque uma religião, qualquer que seja ela não é sentida só diante do altar ou dentro do templo, ou através de estudos, ou numa peregrinação. A religião ela tem que estar em cada célula do seu corpo, em cada segundo da sua vida. Se você não tiver esse processo de absorção, você está fazendo algo que é positivo, que pode te fazer bem, mas que não está completo. Né? O desafio, então, não é de ser o mais ortodoxo, ou de ser o mais dedicado, ou o mais instruído e culto numa determinada senda espiritual. O desafio é entender as origens, os diversos cruzamentos entrelaçares, as transformações, os desafios, as bênçãos que um caminho espiritual possa trazer. Eu acho que quando a gente se dispõe, quando a gente se dedica a olhar para trás e entender
quem nos forma, a gente fica mesmo capaz de entender para onde a gente está indo. Então, o meu trabalho agora atinge um novo estágio, e a função deste vídeo é justamente falar disso, em que nós vamos ver muito mais do que eu já falei sobre a espiritualidade celta, o druidismo e outras correntes que eu possa ter abordado ao longo do tempo. Nós vamos ver como os princípios fundamentais que estavam ali, que me atraíram, também estão no dia a dia hoje, até mais facilmente alcançáveis dentro de uma outra espiritualidade que acaba abarcando todas essas tradições, que é o cristianismo como nós o temos hoje. Para entendermos para onde nós vamos como indivíduos e como espécie, é importante que a gente saiba quem somos como indivíduos e como espécie. E como espécie, nós aqui no mundo ocidental temos essas matrizes que não podem ser desprezadas e que eu convido vocês para estudarem um pouquinho melhor, aprofundarem mais, para que a gente pare de valorizar o que é diferente e aprenda a entender aquilo que de fato nos une dentro dessa busca como um todo.